E o Santos não consegue vencer no Brasileirão, mesmo com um gol anulado no final. Estreia de Vojvoda, fica no empate de 0-0 com o Fluminense. Já deu para ver que ele ainda não entendeu seus jogadores muito bem. Na minha opinião, ele fez substituições equivocadas para tentar continuar o time um pouco mais defensivo e se atrapalhou nas trocas dos jogadores ali na frente. E vamos começar que o Neymar de centroavante é uma perca enorme na criatividade do meio-campo do Santos. Quer poupar o jogador? Deixa o Neymar no meio-campo o primeiro tempo inteiro, correndo, criando jogada. E no segundo tempo você avança ele para centroavante, caso precise. O meio-campo não estava ruim com Guilherme, Roleiser e Caballero. Só que você tem Zé Rafael e Rincon que são mais defensivos. O Rincon que estava tentando mais articular as jogadas no meio de campo, só que não é o forte dele. Mas sim, a parte boa da estreia do Vojvoda foi que a parte defensiva do Santos conseguiu se ajeitar um pouco. Porém, como um grupo ali atrás, um cobrindo o outro, fazendo a posição certa. Porque na individualidade e na correria, a zaga continua lenta e perdeu várias na corrida para o Fluminense. Infelizmente, para melhorar essa parte defensiva na agilidade e na saída de bola, precisa contratar outros zagueiros. Mas como um time teve uma grande evolução ali atrás. Só que passou o primeiro tempo praticamente em branco, sem nenhuma chance de gol. Porque a criatividade de jogada foi muito pouca. Você perde muito com o Neymar lá na frente, sem criar no meio de campo. Para mim, eu deixava na direita ou o Roleiser ou o Caballero, e no meio o Neymar, e na frente o Tiquinho, para ele poder fazer tabela com o Tiquinho, dar certo. O Tiquinho é muito experiente para poder segurar uma bola. Mas não, as primeiras substituições que ele fez foi botar o John Smith e David Washington. O Rincon sentiu, trocou e botou o John Smith. É o outro que é defensivo, não sabe articular jogada e não olhava para a esquerda uma vez, que é o lado forte do Santos. Toda bola que ele pegava era para a direita que ele jogava. O Neymar estava doido pedindo a bola e ele nem olhava. E o David Washington, que é um pouco ágil, mas ele é muito novo, ele ainda não tem a experiência de fazer um paredão. O Neymar gosta de jogar com centroavante para poder fazer tabela, vir buscar. Ele acertou uma só com o Neymar, errou todas as outras. E aí você gasta essa substituição com o David Washington e depois tenta colocar o Tiquinho. E aí você põe o David Washington para a esquerda, lá na ponta. Então aí foi o primeiro erro de substituição para mim. O do John Smith eu até entendo você botar um cara e manter o time mais defensivo, porque poderia colocar o Bom Tempo e arriscar um pouco mais. Colocar o David Washington de primeira opção ao invés do Tiquinho, pra mim é um erro enorme. Tanto que quem fez o gol do Santos, anulado ou não, foi o Tiquinho, porque ele sabe se posicionar, ele sabe fazer essa parte. O outro erro de substituição é tirar o Mike e botar o Igor Vinícius. Pra que gastar com isso? Você não mudou em nada, são dois jogadores que jogam iguais. E o outro erro que teve foi colocar o Barreal faltando 5 minutos de jogo, que é o artilheiro do time no Brasileirão. Mas ele teve que fazer isso porque colocou o David Washington no começo. Se tivesse posto o Tiquinho, o Barreal podia ter entrado mais cedo. Mas aí ele teve que arrumar toda a bagunça que fez. O que eu não entendo é que ele até tudo bem, pode ter chego agora e não conhece tantos jogadores, a formação, a estratégia que o time estava jogando, ou já ter criado uma estratégia nova para poder jogar, porque ainda está muito cedo. Só que a comissão técnica ao redor conhece muito bem os jogadores e tem que dar essas dicas, tem que avisar o que fazer. E é nisso que o Santos está se perdendo. Tá tentando arrumar um jeito de colocar um monte de jogador sem estratégia. Pra falar a verdade, a sorte que o Santos teve foi que o Fluminense não quis vencer a partida. Já deu para ver que do meio do primeiro tempo até o final do jogo eles estavam segurando o empate, eles não estavam se arriscando. E o Renato Gaúcho só colocou o Soteldo e o Ganso por causa da lei do ex. Porque vai saber dar certo e acontece alguma coisa. Porque o jogo dele não era atacar. Tanto que depois ele só tirou os atacantes e botou zagueiro. E aí o Neymar conseguiu jogar um pouco mais atrás. E aí começou as jogadas do Santos. Foi onde o Santos conseguiu atacar um pouco mais. Começou a sofrer falta. Foi da onde veio o gol anulado. Poxa, o Santos tá jogando assim já desde o começo do Brasileirão e não dá pra entender. Poxa, você errar lá atrás porque tá com falta de jogadores, falta de qualidade, pra sair jogando, pra defender, é uma coisa. Agora, você tem muitos jogadores bons no meio pra frente e não saber como ajeitar esse time, não saber onde colocar os jogadores. Isso é um problema que não pode acontecer. Chega de testar jogadores. Você tem que saber o que tem e conseguir usar eles em campo. Mas foi a estreia de Vojvoda, ele é um bom treinador. Ele ajeitou um pouco a zaga do Santos, isso foi muito nítido e foi muito bom para o time do Santos, porque não tomou gol. Só que a comissão técnica inteira tem que conseguir uma estratégia para poder reunir esses jogadores no time do Santos, porque tá muita bagunça de quem joga, de quem não joga, troca errada. Tem que parar com isso. E o que eu quero saber é se você, torcedor, concorda comigo ou se teve alguma outra mudança que você poderia fazer. Põe aí nos comentários, até porque aqui a gente fala mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!